Esse é o primeiro episódio do Shy Talks Podcast. Gente, me belisca, não acredito isso. Tô muito feliz. E não podia ser com uma outra pessoa, a não ser essa maravilhosa que está aqui com a gente hoje, que vocês vão ter uma aula de marca pessoal. A Analice, na verdade, eu conheço faz muito tempo. A gente foi parceira de projetos profissionais lá. E não tem, no Brasil, e não tem oceano que nos separe, né, Analice? Hoje, ela está lá nos Estados Unidos, em Miami. Eu tô aqui na Austrália. Ela tem uma marca de sucesso internacional, que é o Babo, que eu não perco um post no Instagram, entendeu? Para acompanhar tudinho que ela está aprontando por lá. Antes de passar a palavra para essa profissional que eu admiro demais, minha amiga também do coração, uma pessoa iluminada, que tem uma energia incrível por esses tantos motivos, que ela está aqui e é a minha primeira convidada desse episódio 1 do podcast. Bom, deixa eu falar um pouquinho da Analice, tá? A Analice é gaúcha, assim como eu. Mora em Miami desde 2017. É formada em comunicação e marketing no Brasil, com especialização em eventos e cross-branding. Com mais de 20 anos de experiência na área. A gente tem mais ou menos o mesmo tempo, hein, amiga? Eu adoro que a gente põe mais D, eu acho bom isso. Porque daí mais D pode ser entre 20 e 30, né? A gente fica nessa. Já organizou mais de 500 eventos para marcas de luxo e pessoas famosas desse mundão. E hoje atua em projetos inovadores de experiência de marca, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E também faz trabalho voluntário. Hoje, o nosso papo nada mais é do que com essa grande profissional, como eu já falei, com uma grande amiga, que vai nos dar uma aula de marca pessoal e de como que a gente consegue levar a nossa marca junto com a gente. É a Analice. Seja bem-vinda ao primeiro Shy Talks Podcast. Antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um convite especial. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, bom dia, mundo. A gente já nem sabe mais o nosso fuso, né? Amiga, Analice, aceita ser madrinha desse novo projeto do Shy Talks Podcast? Que honra! Aceito completamente ser madrinha. Nossa, que honra, que orgulho de ti, que Aí vamos orgulho fazer um de abraço ti. virtual. Um abraço virtual. Ai, meu Deus, gente, que saudade que a gente sente uma Que da outra. saudade. Vai Muita, lá, né? quanto tempo já? 4 anos sem se ver pessoalmente, no mínimo. Não, eu tô aqui há 5. Tu tá 5? Então 5 anos sem se ver pessoalmente, sem abraço, gente. Isso não é vida. Mas tudo bem, a gente dá um jeito nessa vida, não é? Calma, calminha, uma hora a gente dá um jeito nisso. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o Obrigada convite. de estar aqui comigo. Tu sabe que quando eu te convidei para estar nesse episódio 1, meu primeiro episódio do podcast, eu te falei exatamente o que eu vou falar agora. Tinha que ser tu. Eu pensei em várias pessoas que também fazem parte da minha jornada, que são pessoas importantes nesses 20 e tantos anos trabalhando marketing e comunicação. Mas a gente tem uma conexão que a gente até fala, né? Que é meio além, assim, da vida, a gente não consegue explicar muito. E que a gente torce verdadeiramente uma pela outra. A gente vibra na mesma sintonia, a gente se ajuda. Muitas vezes, né? Eu te ligo, amiga, o que tu acha disso? Então, a gente trabalha juntas, mesmo com um oceano no meio. Nossa, eu tô assim, feliz e orgulhosa de ti, muito orgulhosa de ver esse projeto dar esse segundo passo, né? Do Shy Talks, que começou lá no meio de uma pandemia, está se tornando um podcast. Muito orgulho e estou honradíssima de ser Dinda desse projeto. Honradíssima, honradíssima. Aceito com todo louvor. Isso mesmo. Aliás, para quem está começando comigo agora, foi legal esse gancho. Que o Shy Talks, na verdade, começou durante a pandemia. Isso mesmo, amiga. Lá em 2020, onde eu fiz mais de 100 lives, 3 temporadas, onde eu praticamente aparecia uma vez por semana, entrevistando brasileiros que estavam fazendo sucesso pelo mundão. Não só aqui na Austrália, mas pelo mundão. E foi dele exatamente isso. Dele que nasceu a vontade de estar aqui hoje com esse canal, tanto no Spotify quanto no YouTube. Vamos começar o nosso papo? Bora, ansiosa. Eu quero fazer a primeira pergunta, porque assim, às vezes, eu te chamo de Analice e todo mundo sabe, mas
Me diz aqui pra gente que tá te vendo, escutando agora. É Ana, é Alice, é Analice, é Aninha? Sabe por que essa pergunta? Porque olha que interessante. Eu, assim como tu, temos o nosso nome, a nossa marca. E a gente carrega isso desde que a gente começou a trabalhar o marketing, marketing de influência, experiência de marca, estratégia. Nós somos a nossa empresa. Nós somos a nossa Exatamente. marca. E a gente traz isso para o nosso nome. E quando a gente se apresenta, né? Como é que tu te apresentaria? Quem é Ana Alice? Quem é Ana, Alice, Aninha? Conta pra gente um pouquinho. Então, isso é muito interessante, Chay, isso é muito interessante, porque quando eu ainda estava no Brasil, né, e a minha empresa lá, minha última empresa se chamava Divina, todo mundo falava, ai, a Ana da Divina, ai, a Ana da Divina, e era assim, né? Quando eu vim para cá, eu fiz uma mudança de tudo, inclusive da minha forma de me apresentar. Eu aqui passei a me apresentar como Ana Alice. E por quê? Primeiro, porque eu fiz um estudo na numerologia, né? Primeiro de tudo. Segundo, que Ana é um nome bem comum, né? É um nome bem comum e tem em todo lugar do mundo, enfim. Mas Ana Alice é raríssimo. Eu, por exemplo, conheço uma na minha vida inteira. E eu comecei a usar Ana Alice. E essa marca ficou tão forte, que desde sempre eu tenho uma empresa, uma companhia aberta aqui nos Estados Unidos, que ninguém sabe o nome. Então, realmente, o meu nome hoje é a minha marca, Ana Alice, que lá na minha infância era usado somente pela minha mãe quando estava muito brava comigo. Quando estava tudo bem, era Aninha. Quando Não estava é? tudo bem, Ana Alice! E aí eu já vinha correndo porque eu sabia que era bronca. Mas isso começou a fazer parte da minha vida e agora é assim, as pessoas, como é teu nome? Analice. Não sai mais o Ana, é automático. Que incrível isso, né? A gente. E acaba sendo uma evolução também, não é mesmo? Olha que Sim. interessante que tu trouxe aqui. A gente vai começar a falar dessa questão de ter uma marca de sucesso longe de casa, uma marca de sucesso no exterior que nos acompanha. Eu, quando tinha uma empresa no Brasil também, era Chayenne Deiro Conteúdo de Marca. Esse era Olha. o nomezão, tá? Tipo, tudo isso. Hoje, quando aqui na Austrália, o Chayenne Deiro Conteúdo de Marca virou Chaideiro. Olha a diferença, porque lá naquela época, e agora eu vou contar uma coisa para vocês, estou no processo de rebranding. Temos que falar sobre isso depois nos bastidores de novo. Por que isso? Então, lá naquela época do Brasil, quando eu estava atendendo grandes clientes, era o nome Chayenne Deiro, porque dava aquela mais potência, né? Aquele... Quando eu vim para a Austrália, comecei o processo de mentorar marcas de pequeno porte nesse mundão, eu queria ter uma marca mais próxima e achava o Chayenne muito distante, sabe? Era um nome muito forte, que talvez afastasse as pessoas naquele momento. Foi quando eu fiz o rebranding aqui na Austrália e esse nome então se tornou Chaideiro. E agora estou num processo de novo de rebranding, porque isso mudou de novo. Né? Estou numa nova fase agora de business e de marca pessoal, e esse nome precisa mudar. E olha que interessante, a gente está trazendo aqui para quem está nos vendo e nos escutando, esses insights, o quanto a marca nos acompanha e ela evolui na jornada. E a gente tem que estar antenada, né, Annalise, para as pessoas acompanharem isso também. Porque às vezes a gente se perde um pouco nesse momento. Bom, de lá para cá, do Brasil para os Estados Unidos. Eu, sinceramente, quando nem eu falei no início desse podcast hoje, eu babo naqueles posts. Gente, a Analice, ela anda com quem? Fábio Júnior. Entendeu, gente? Lembra quando eu te mandei aquele áudio? Lembro. Fã do Fábio Júnior. Olha, falam que falar, amo ele de paixão. Foi matéria da revista Acontece, entendeu? Esses dias que eu vi com o Teló, Michel Teló. é o Teló, com aquele o Teodoro, quase é Teodoro que fala, né? Aí no Brasil, lá no Brasil, que aquele de morrer de rir, adoro, enfim, essa é a Annalise, entendeu? Então, assim, ela
Me conta disso. Como é que foi esse processo? Quais foram os principais desafios? Quais foram as principais conquistas? Mas os desafios nesse momento de conseguir trazer essa marca tão forte que te acompanhou e que hoje é sucesso aí em Miami. Tu sabe que, Chay, eu sempre falo, né? As pessoas veem o sucesso no final, né? Mas poucas pessoas acompanham tudo que a gente passou e sabe para chegar, né? Para ter um lugar ao sol em outro país, em um país onde a gente não é ninguém. Preciso falar antes disso. Olha que Fala. interessante aqui. Vocês que estão nos escutando, o podcast ele é gravado. Mas aqui na Austrália são 10h55 da manhã. Que horas é em Miami? 8h55 da noite. 8h55 da noite. Então, assim, isso que tu está trazendo é muito importante a gente trazer até aqui para esse momento. Hoje, agora mesmo, antes de entrar no podcast, a gente estava falando sobre a vida de agito que tá. Até a gente conseguir marcar o nosso dia e horário para gravar, olha tudo que aconteceu, não é? Então, assim, as pessoas só vão escutar o podcast ao vivo. Então, assim, é preciso a gente trazer esses desafios e esses perrengues para as pessoas entenderem que para ter uma marca forte em qualquer lugar desse mundo é trabalho, é porrada, tiro e bomba, entendeu? É, exatamente, porrada, tiro e bomba. E eu digo sempre, as pessoas acham que é muito difícil, ou às vezes acham que é muito fácil. É muito trabalho, é muita dedicação, né? Então, sim, a gente tem muitas conquistas, mas a gente tem muitos desafios. Empreender em um outro país, em uma outra cultura, em outro solo, em outro território, é tudo diferente. Por mais que eu atue principalmente com a comunidade brasileira aqui e receba muitos empresários brasileiros e muitas marcas brasileiras, eu estou em solo americano, né? E a gente tem que respeitar as regras daqui, os comportamentos daqui, tudo que acontece aqui, tudo tem que ser ajustado, né? Tudo tem que ser adaptado. E isso é muito complexo, isso é muito estressante, né? Isso é muito cansativo, porque eu sempre falo, principalmente quando eu tenho os meus clientes que são da mentoria da internacionalização para cá, eu digo para eles, tu não tá abrindo uma filial. Tu tá fazendo nascer a tua marca em outro país, em outro continente. Tu não tá em Porto Alegre e resolveu que vai abrir uma filial em Curitiba. Não. Tu tá lá em Porto Alegre, ou tu tá lá em São Paulo e tu resolveu que tu vai levar a tua marca para um outro país, para território americano, onde tem absolutamente tudo e ninguém precisa da tua marca. A tua marca é mais uma, né? E as pessoas às vezes acham, não, mas eu tenho 30 anos, mas eu tenho 40 anos, não E importa. uma experiência Aqui, gigante. Uhum. aqui quando tu chegar, tu é número 0 do 001. E Acabou. imigrante, dependendo do E negócio, imigrante, tá, gente? É importante a gente falar exatamente. isso. E imigrante, Exatamente. E imigrante seremos sempre, porque a sempre, gente não é nascido aqui. As sempre. pessoas falam, ah, mas eu sou cidadão americano. Tu é cidadão americano, mas tu não nasceu no solo americano. E existe sim esse preconceito e vai sempre existir, qualquer país. Isso é fato. Me diz aqui, ó, mas assim, a gente ia falando dos desafios. Quais foram, assim, os principais? Então, foi a cultura, a língua, fazer com que as pessoas entendessem, as marcas entendessem, os negócios, as pessoas, os empreendedores entendessem que eles estão indo para um outro momento, começando do zero, e muitas vezes trabalhando com marcas fortes já, com Sim. estrada, com jornada. Então, também eu acho que tem essa questão de entender até onde eles podem ir, trazer isso para ti e tu executar os planos de ação, a estratégia, porque conta um pouquinho como é que é teu trabalho aí. Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho disso para as pessoas que estão te conhecendo agora. Então, desde que eu cheguei aqui, eu trouxe a minha bagagem de comunicação e relacionamento para cá, eventos que sempre foi a minha vida, a minha vitrine sempre foi a produção de eventos. Todo mundo me conhece como a gaúcha que faz aqueles eventos incríveis, que entrega aqueles eventos maravilhosos. É isso. E quando eu Eventos cheguei diferentes, aqui, inovadores, com experiência. Ana isso. Livre. Uhum. E quando eu cheguei aqui, eu comecei realmente por esse caminho e continuo nesse caminho. Hoje os eventos são uma grande parte da minha marca e da minha identidade. Mas o que que começou a acontecer, Chay, que foi uma coisa que eu comecei a observar exatamente depois de fazer uma mentoria, né, comigo, né?
de fazer uma mentoria sobre a minha marca, que realmente o que que acontecia? Existia muita gente que me procurava e me indicava por confiar em mim, por confiar na minha pessoa. Por quê? Porque quando tu vai empreender em outro país e tu não tem uma referência de alguém, tu fica no escuro, né? Tu vai porque alguém indicou, porque alguém recomendou, porque alguém viu, mas tu, não é uma pessoa que tu conhece o background, não é uma pessoa que tu já viu fazer A, B ou C. É alguém que alguém te indicou. Então é complicado. E aí, o que que eu comecei a ver dentro dessa mentoria que eu fiz? Que existia um universo de possibilidades para atender esses empresários e essas empresas que estavam vindo para cá. Desde desenvolver aqui nos Estados Unidos um evento modelo para algumas empresas que não queriam vir para cá, mas queriam fazer ações de relacionamento durante um período, em um determinado momento, para ter e gerar buzz no Brasil Uhum. e assim incrementar as suas vendas, porque é incrível a potência de alcance que dá para as marcas no Brasil fazendo ação em território americano. É uma coisa incrível, Sem uma dúvida. coisa é sem elementos. Uhum. E as empresas que realmente queriam vir para cá fincar os dois pés com as suas empresas e suas marcas. Então, eu construí um hub Uhum. onde tem tudo embaixo desse hub: o escritório de imigração, o escritório de contabilidade, o advogado tributarista, o real estate, a seguradora, O todo mundo, design, a comunicação. tudo, a agência, absolutamente tudo. Então tem um pool de empresas embaixo dessa umbrella que a Desse gente fala. guarda-chuva, dessa operação, Exatamente. E eu tô em cima orquestrando tudo isso. organizando tudo isso. Tudo isso. E isso, 1000 eventos acontecendo. Curiosidade aqui, tá? Exatamente. Como que eu adoro isso no podcast, essas historinhas, Fala. assim. Tu lembra aqui de cabeça qual foi teu primeiro evento que tu fez nos Estados Unidos? Mas óbvio, Pra quê? lembro e Isso tu pode jamais falar. Não sei se tu pode lembro, e falar. jamais, sem dúvida, e jamais vou esquecer que é uma história bem interessante, inclusive. Posso contar? Isso, conta, conta, porque eu acho que é legal isso. Sabe, o início dessa história. O início dessa história é muito legal e eu gosto de contar muito, porque realmente tem bastante relevância. Porque quando tu vem para um outro país, tu sempre pensa, diz, nossa, como é que eu vou conseguir ser exatamente esse bonequinho que eu sou no meu país lá, né? Não vou, e aí tu realmente tem receio, tem medo. E antes de a gente sair do Brasil e vir para cá, uma amiga minha que já morava nos Estados Unidos me indicou para alguns empresários que iam realizar um evento em Miami. Só que o evento já estava mais ou menos há uns 90 dias de acontecer e ainda tinha vários gaps de produção, tava atrasado, tava com delay. E aí essa minha amiga pensou, bucha, Annalise está vindo, vamos juntar esse pessoal. Feito, feito, ganhei a vida. E ela me apresentou para eles, eu disse, mas não dá, o evento deles é em setembro, eu chego em agosto, não tem a menor condição. Ah, tu Eu estava não no tenho Brasil ainda. Brasil, eu não tenho Ah, fornecedor lá, eu não dá, nem me apresenta. Ela disse, não, eu vou apresentar. Resumo da ópera. Ela me apresentou, eu como boa ariana, disse, eu vou agarrar esse desafio. Peguei esse desafio para mim, levantei esse evento, que foi transferido por causa do furacão, inclusive. Aí eu ganhei mais 2 meses graças a Deus. Deus é na bom, gente. produção. Deus é Deus é bom. bom, Deus Deus é é bom para bom. quem é bom, Deus é bom. Esse evento foi produzido com pouca equipe, porque era a primeira edição do evento deles, então, obviamente, não tinha grandes patrocínios nem grandes verbas para investimento. Resumo da ópera: conheci toda Miami nesse evento. Toda Miami me conheceu, todo mundo queria saber quem era aquela gaúcha lá que estava com todo mundo para cima e para baixo. Quem é aquela loirinha lá que está com todo mundo para cima e para Aham. baixo? Dali para frente, Só Chay, foi. só foi. Só foi. E é interessante aqui também destacar isso que tu trouxe aqui, muito legal, porque quando a gente vai morar fora, quando a gente vai levar a nossa marca,
para o exterior, é interessante que aqui a gente está falando de duas mulheres acima dos seus 40 anos que vieram morar, que foram para a Austrália. Não, mas deixa assim. Eu nunca falo exato, que nem eu falei quanto tempo de experiência. Entre 20, 30, 20, acima dos 20. A idade é a mesma coisa. Acima dos 40. Então a gente está naquela fase. Os 40, entendeu? 40. Bom, mas que já vieram para, que foram, quer dizer, houve, no meu caso, na Austrália, e agora no teu caso nos Estados Unidos, com uma jornada de marca por trás, e tem que começar do zero. E muitas vezes, quando a gente chega no lugar, isso aconteceu comigo, a gente pensa assim, e agora? Porque eu não tive essa oportunidade. Eu também não, o meu caso foi, não sei, parecido, porque em 2 meses eu estava na Austrália, né? Então não tive muito tempo de assimilar esse negócio. Então, em 2 meses eu estava aqui. Então, eu não conseguia entender qual era o meu papel no mundo e o que eu ia fazer nesse lugar. Então, demorou um pouco. Muitas noites mal dormidas, muito choro, muito quem sou eu nesse mundo, e agora José, né? Deus o livre, ficar em casa cuidando de filho. Deus o livre, não faz parte da minha vida. Como é que vai ser agora, Chayane, nesse processo? E aí vieram alguns convites, e é interessante, é bem isso, do quem indica, indica. Por isso que network, né? Tu também é uma mestre em conexões e networking. Então, aquela coisa do indica, 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 indica. Mas, às vezes, a gente acaba fechando algumas portas. Então, assim, e diz não por medo da língua, da cultura, achar que o desafio é gigante, achar que tu não é capaz, que como é que tu vai fazer isso do outro lado do mundo. Olha que legal isso. E ali, tu teve esse processo da questão de já começar com esse evento, eu lancei as mentorias, a gente já começou a entrar em movimento, mesmo não sabendo muito bem se ia dar certo. Confessa para mim, não sabia Sem se ia dar certo o dúvida. evento, nem eu as mentorias. Eu falei, só quero trabalhar, só quero dar o melhor. Né? Então, Exatamente. assim, para quem está nos escutando, que está nesse processo de levar a sua marca para longe, para o exterior, para, né, para construir um negócio novo, se permita se arriscar. Permita dizer oi para o novo, permita sair da zona de conforto. Concorda comigo? Permita dizer Nossa, sim às totalmente, totalmente. oportunidades, claro, que vão contribuir para aquilo que tu quer, para a tua marca. Então, te permite isso, porque às vezes a gente tem muito medo, porque a gente já veio com uma bagagem. É diferente da galera que está aqui chegando, que vai morar no exterior com seus 20 anos, que vem aqui para estudar inglês e vem aqui para curtir a vida, curtir a festa, tá começando a vida profissional. Então, para gente que já vem com um outro nível de bagagem, tem aquele medo. Então, acho que o teu exemplo aqui, ó, foi Mara, para quem está começando agora. Total, isso aí, tem que Principais encarar. conquistas, me conta até aqui. Principais conquistas até aqui. Pô, ser capa de uma revista em território Ai, americano foi gente, mas é legal. aquilo. Não, Isso foi aquelas legal. fotos, meu Deus. Tem que botar num quadro, aliás. Eu quero botar num sanduíche de vidro aqui, vou botar aqui, porque ficou tão lindo. Ficou Que, tão lindo. deixa eu Que te falar uma ensaio que ficou. coisa. Sabe que ali no feed, porque eu fui procurar a revista, tem a foto, põe a capa. Eu não achei foto da capa. A Olha, capa tá. a gente já trabalha junto aqui, entendeu? Pessoal, quem está nos escutando, Ah, a a foto gente da já se ajuda capa, tu ao quer vivo. dizer, tá. Ah, tá. Tá a foto da capa no Eu feed, não Chay. achei. Tá. Eu queria. Ah, tá, mas aí tá assim, escrito acontece, revista e tudo. Aham, Ainda bem. aham. Eu fiquei Tá procurando, ali. acho que tá lá. Então tá, Pinado. capa da revista, ainda bem, check. Porque assim, a pessoa que trabalha com branding, né, marca pessoal. E claro que a gente troca. Eu procurei na marca da minha. Óbvio. Eu falei, cadê? Quero essa capa aqui. Capa da Ah, revista. isso foi uma grande conquista. Uma outra conquista muito legal, profissional, foi ter sido convidada para ser head de relacionamento do Lead Miami aqui. Isso foi incrível também, foi incrível também. Acho que é uma plataforma de empresários brasileiros, aqui que tem quase 30 anos no Brasil, é super reconhecido e a gente vem num crescimento assim meteórico assim nos últimos 2 anos, assim. Acho que foram assim profissionalmente os maiores assim reconhecimentos assim que eu tenho. E o ano passado teve um projeto que também, nossa, eu fiquei assim muito contente de ter participado, que foi um projeto de proteção às onças pintadas, que a gente fez em Nova York, que foi incrível, é um projeto gigante do Brasil, e que foi realizado em Nova York, então foi uma ação de intervenção urbana
dentro de Nova York, em vários pontos E tu turísticos de tu Nova foi, York. né? Tu foi Eu acompanhar. fiz a implementação, É, isso que, ó, aqui, sabe? Então, aqui, assim, as histórias da... é Ela foi incrível, demais. sabe? É, E aí, eu lembro e direitinho. aí a gente fez instalação de onça pintada dentro das Nações Unidas, sabe? Então, assim, eu me arrepio até hoje, sabe? Porque são coisas que quando tu tá fora do teu país, É. e aí tu consegue fazer essas coisas, e aí às vezes no teu próprio país tu leva tantos anos para conquistar algumas coisas, sabe? Uhum. E às vezes tu sai e de repente, pum, a coisa acontece. A Com muito trabalho. mágica acontece. Com muito trabalho. Hã? Com muito Com trabalho. muito E trabalho, com fé. muito. E É, também, e conexões. Vamos falar um pouco sobre isso. é, muito. É algo que tu traz muito, tanto no teu conteúdo no digital, quanto nas nossas conversas. Sempre É. quando eu... Ai, amiga, eu preciso dar um alô aqui. Pá! Tô meio perdida. E o que que tu traz sempre? Conexão e networking, Chay. Vamos lá, vamos pensar nas tuas conexões. Me fala da importância disso, para quem tá, Para não mim, é, na verdade, estando no Brasil ou em qualquer lugar desse mundão. gente, para mim isso é vital, né? E eu escutei uma frase esses tempos que ela traduz muito o que eu penso, né? As pessoas não fazem networking, elas vivem networking. É diferente, né? E eu não lido, eu já falo para todo mundo, eu não faço mais networking, eu faço relacionamento. Porque é muito diferente, né? Porque hoje em dia as pessoas pegam um cartão de visita e elas acham que estão fazendo networking, né? E aí depois ela nem sabe mais de quem é aquele cartão que ela pegou no evento XYZ, entendeu? Mas tu construir relacionamentos com pessoas, com parceiros de negócio, Conta do. com Acho que a clientes. gente pode falar, acho que pode. Do Thiago Hum. Negro, não foi, não foi também um caso assim? Com Foi ele que tu. Não foi, mas tu me contou isso um dia, que tu entregou um cartão, vocês conversaram, e aí não rolou o evento, e depois rolou o evento. Teve uma história Não, assim? não foi com o Thiago Nigro, foi Sim. com. Quem que foi isso? Não foi com Foi com ele? o Thales, não, foi com o Thales Gomes, Tu, o pessoal tu do me contou G4. isso, que tu É, o conheceu, pessoal do conversou, G4. plantou a Isso, sementinha. isso, isso. E aí foi assim, plantou a sementinha, aí veio, fez uma palestra, aí já estava pensando em ter uma operação, em fazer um Isso é evento aqui nos sensacional. Estados Unidos, e aí foi um namoro de Né? 6, 8 meses e veio. E assim é. E E assim, assim é. Tu tem que ir plantando, arregando a sementinha, e ali, ali, ali. Tem situações que tu vai ver que não vai evoluir. E aí tu tem que deixar de lado. Não tem uhum, que gastar energia nem colocar força ali. Agora, tem situações que tu sabe que vai ter um momento, que vai chegar o momento, uhum, que vai chegar o momento, né? E aí depende muito da característica que as pessoas têm, e aí eu falo, tu não desenvolve uma pessoa para ela ter essa habilidade. A pessoa nasce com essa habilidade. uhum, Tu não desenvolve alguém para ser bom em relacionamento. Tu pode melhorar alguém em relacionamento, mas o dom uhum. tu não cria em ninguém. É, Isso é não tem como. verdade. Isso a Bem, pessoa tem ou ela eu não não tem. tenho, Não tem. eu não tenho. Você está Ah, aqui falando e eu estou aqui pensando, imagina só tudo que de. A gente falou de desafio, a gente falou de conquistas, mas imagina só tudo que de perrengue já deve ter acontecido nessa tua vida. Com esse monte de gente, porque aqui, tanto é, a Analice muito mais que eu, mas trabalha com pessoas todo o tempo. E tá na linha de frente de projetos todo o tempo. E quando a gente todo tá tempo. na linha de projeto, na linha de frente da nossa comunicação, da nossa marca, e representando marcas também, os perrengues acontecem, gente. Aliás, Nossa, muito. teve Ah, uma, uma pessoa que me falou algo essa semana que eu adorei, que eu estou também participando aqui, eu sou rede de comunicação do Brasil Week, vou falar mais em outros podcasts sobre isso, e eu conversando com a CEO da Brasil Week, ela me disse algo que ela falou assim, Chay, a gente já sabe que vai dar errado algumas coisas. A gente já sabe que vai ter perrengue. Então tá tudo bem. Então é sempre claro, que vai ter. óbvio. Óbvio, óbvio. Não tem jeito, não tem Tu jeito. consegue lembrar um especial, assim, aquele perrengão? Cara, eu consigo lembrar de vários, mas eu consigo lembrar de algumas coisas engraçadas, assim, do início, sabe? Ah, ah. E que eu não contava pra ninguém, né? Não conta pra ninguém, vou contar aqui, tá? Mas não Tá, conta pra olha ninguém. só, gente, dividindo bastidores com a gente, que Conta honra. pra ninguém. Logo quando eu cheguei aqui, meu inglês era
básico do básico, né? Claro. Eu não sou fluente em inglês ainda, eu não Nem minto, não eu, sou nem fluente em eu, inglês me ainda, viro. mas eu falo bem, vou bem, tudo bem. Não me pede para dar uma palestra em inglês, é óbvio, mas me comunico super bem, ok. Quando eu cheguei aqui, nossa, eu fugia do diálogo em inglês. Mas só que aí, às vezes, tinham algumas coisas no início, na chegada, que tu precisava falar no telefone em inglês. Chay, eu tinha enxaqueca, a minha cabeça doía toda a minha cabeça doía porque eu não conseguia entender, eu não conseguia responder e eu não conseguia resolver o que eu precisava O resolver, problema. entendeu? Aham. E aí eu desligava, jogava o telefone longe, dizia, esta merda, não sei o quê, não conseguia, não tinha solução. Eu me lembro que daí passou um tempo, é óbvio, aí fui melhorando o inglês, fui falando mais, tá? Teve um dia que eu falei, eu nunca vou me esquecer desse dia. Eu disse, meu Deus, eu consegui fazer uma ligação inteira em inglês, a pessoa me entendeu, E me resolvi, respondeu, e e resolvi. resolvi. Gente, É, esses são perrengues que eu digo para as é, pessoas. Vai te mudar para os Estados Unidos? Estuda inglês antes, é. Não, concordo 100. sabe? Isso é fundamental. As pessoas acham que não. Estuda antes, mas estuda não escolinha, faz É, conversação, aula é. particular, pá, que daí tu vem, pelo menos tu não vai ter dor de cabeça. Sabe quando é que eu levei a sério? Quer dizer, a gente veio com as crianças, todo aquele processo, também vim com inglês básico, e continuo me virando. Olha, para ser fluente, acho que tem uma estrada aí pela frente. Até porque a gente trabalha com brasileiros, no nosso caso, né, É. amiga, nós duas trabalhamos com brasileiros. Mas agora estou me expondo mais ao inglês, mas enfim. Eu lembro de uma cena que uma amiga, eu conversando com ela, ela me disse assim: Chay, eu tava naquele dia muito triste. Tinha acontecido várias coisas também, que não tinha conseguido me comunicar bem, eu ainda com as mães do colégio, todo aquele processo. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, né, para essa minha amiga, que coisa séria isso, esse negócio do inglês. Ela assim, Chay, eu sei qual é o teu problema, que daí ela pega muito no teu também. O teu maior skill, o teu maior, como é que fala? O teu maior, o que tu mais sabe fazer é comunicação. É falar, é Exatamente. se expressar. Tu não precisa nem falar, teus olhos já pá. E quando te tiram esse dom do nada, é como se viesse alguém e te desse uma faca nas costas. E eu falei, guria, matou a charada. É diferente de alguém que trabalha na área financeira, que Uhum, trabalha, sei lá, gente, vamos lá, qualquer coisa. uhum, Dona de uma loja, é designer, sei lá. A uhum. gente, o que a gente vende é comunicação, Jesus Maria José. Aí me Parece que tu tá afônica. não, assim, roubou, né? Então, assim, eu falava, eu era assim, hi, my name is Cheyenne, hi. Imagina o jeito que ele se apresenta. Oi, tudo bem, sou a Chay, como é que tá? Entendeu? Isso assim, ó, não tem explicação. Muito show, É, muito. E às vezes, é, até é. hoje, 4 anos, tu 5, não tem às vezes que tu fala assim, hum, Uhum, poderia ter uhum. descansado melhor aqui nessa jossa. Claro, Eu, mas deixa pra óbvio. mim, porque a gente é assim, eu e Que tu, a- E a cabeça pensa mais rápido que a fala, já né? fala, Então, mas deixa assim. deixa. Aguarde. Gente, aqui, ó, quem tá Aguarde. escutando esse podcast, nós ainda vamos dar palestra em inglês. Ó, vamos fazer um pacto. Peraí, vamos fazer um pacto. Bota a mão Vamos. aqui. Que Ah, nós vamos fazer um podcast daqui a um ano em inglês? daqui a um ano em inglês. Aí a gente vai ser Fechou. ó. Ai, fechou? Fechou? Fechou. Fechado. Me perguntaram, quem sabia nos bastidores, por que que eu não faço já entro com podcast em inglês? Porque eu ainda preciso desenvolver um pouco mais a fala, né? Então, assim, Claro, óbvio. segurar um Nossa. podcast, segurar uma live em inglês é um desafio Tá. gigante. Grande. Quem trabalha com Gigante. comunicação sabe o que eu estou É, falando. Então, exatamente. espera mais um pouquinho, já vai Yes. chegar. Isso aí. Me diz uma coisa, marca Hum, pessoal para ti é? tudo. Absolutamente tudo. É a tradução de quem tu é. E hoje em dia, quem não se importa com a marca pessoal, não se importa consigo mesmo, não se importa com o seu crescimento, não se importa com a sua imagem, não se importa com a sua força de conexão com os outros e como as pessoas também te enxergam, como o mercado te vê. Uhum.
né? Eu acho que isso é traduzido em tantas situações do teu dia, do teu negócio, que hoje em dia, e mais que nunca, é fundamental. É fundamental. Tem coisas que às vezes as pessoas falam, nossa, vi tal coisa e me lembrei de ti. Óbvio, porque aquilo já está tatuado em ti. Ah, escutei não sei o quê e parecia tu falando. Claro, o guria, são características, são toques que vão compondo o teu boneco, né? A tua persona, que nem no marketing a gente fala, e vão compondo isso. Isso hoje em dia tem uma importância fundamental em tudo. Às vezes é difícil acompanhar tudo que acontece, todas as tendências, todas as modificações, óbvio que é, principalmente quando a gente está à frente da nossa marca e tem tantas coisas acontecendo e tantas coisas para fazer, e a gente quer abraçar o mundo, né? Às vezes eu sempre falo, é casa de ferreiro espeto de pau. Às vezes a gente cuida da marca pessoal do outro e não consegue nem alinhar a nossa no mesmo time. Mas tudo bem, Mas tudo mas bem, tudo todo mundo bem, nos entende, entendeu? tudo Mas, bem, tudo mas o que é bem. interessante, né, que tu trouxe aqui, e que eu também, então, trabalho com branding tanto para negócios, para marcas, quanto para marcas pessoais. Trabalho com isso há mais de 20 anos, né? Mas o quanto isso é importante e cada vez mais eu valido isso com as nossas próprias experiências. Não só das minhas mentoradas, marcas, enfim, tu também com as tuas marcas que tu trabalha. Mas olha que interessante, desse processo da gente trabalhar as nossas marcas desde sempre, claro, cada vez mais com estratégia, cada vez mais de forma intencional, e a gente gerando referência e sendo autoridade, gerando autoridade, contando a nossa história, tanto no digital quanto fora dele, foram esses processos que abriram portas para a gente, eu do outro lado do mundo e tu aí em Miami. Então, por exemplo, deixa eu te contar uma novidade, vou dar minha primeira palestra aqui em Melbourne, na City. A guria foi convidada ontem. Ontem. Fiquei uma felicidade, sério. Gente, Não é? gente. Mas sobre branding, sobre marca pessoal. Então, mas Aham. como é que chegou esse convite? Não foi do nada. Foi um trabalho de 4 anos de marca pessoal aqui, ó. Entendeu? Estratégia, sendo intencional, botando na cabeça das pessoas que quando elas pensarem em branding e marca Elas pessoal, vão pensar em ti, é óbvio. isso, né? E isso várias outras coisas, né? Que a gente tem toda uma estratégia por trás, que são outros elementos que não vem ao caso agora. Mas fui convidada para ser head de comunicação da Brasil Week, porque esse Por trabalho tudo isso, não é do óbvio, nada. Não é que a Chay chegou há óbvio, 4 anos e resolveu, né, começar a trabalhar. Então, óbvio. tem toda essa história que tu trouxe hoje nesse episódio, que é incrível, que eu sou fã, que eu admiro, enfim, que tu sabe tudo, né? Mas como é que isso aconteceu? Não foi da noite para o dia. Não, não Então, foi. esse processo de marca pessoal, eu assino embaixo o que tu está falando, é algo que sempre foi importante. A gente, como estrategistas de marca, sempre acompanhou isso também, mas cada vez mais. E eu fico muito feliz, às vezes falam que o branding pessoal acabou meio que pulverizando, todo mundo fala, é uma coisa que todo mundo faz. Até pode ser, mas são poucas pessoas que realmente fazem de forma intencional e estratégica. Essas que levam isso a sério, têm resultado. Eu, inclusive, estou com um post-it aqui no meu mood board, que é conversar com um profissional de personal branding. Está aqui, não, está aqui grudado, entendeu? Por quê? Porque na loucura É, do dia a dia, eu não tenho tempo de olhar, e eu tô com isso aqui colado. mas tu já Eu faz. preciso, urgente, urgente, Analícia, mexer teu na nome minha já é marca, Analice, mexer. eventos incríveis. Eu Já preciso é. mexer nisso, eu preciso mexer nisso, Só entendeu? lapidar, eu diria. Eu Isso preciso já faz. terceirizar essa lapidação, eu preciso terceirizar a lapidação. Nada de Faz. nada de lapidação. Eu quero que alguém Alguém faz faça para aí mim, a fase, entrega amiga. pronto. Entrega pronto. Diz uma, vamos terminando. Eu ficaria contigo aqui, tu Até sabe, amanhã. até amanhã. Nós duas juntas, a gente. Aliás, quando a gente se encontrar no ao vivo, eu nem sei Eu nem quantas caminhas nós sei. vamos tomar, nem sei. Nem sei. Tem que ser assim. Amiga, tu lembra? Tu lembra que vocês iam vir para cá? Ai, nem me fala. Lembra? Vocês iam vir Olha, para cá, tava tudo resolvido, e aí, pum, fechou, lembra? não, mas que passagem comprada. Eu me lembro disso. Era um ano Passagem, novo, lembra? era um ano novo, passagem Eu lembro comprada. disso. Então, enfim, eu vou para o Brasil em dezembro. Ah,
Se Deus quiser, eu vou. Se Ai, Deus imagina, quiser, eu vou. a gente se Se encontrar Deus no quiser, eu Brasil. vou. Tá, Nem sei, nem sei, nem sei. sei, Aquele Brasil, sei lá, vai explodir, ó. nem sei. Isso é uma bomba atômica. Todos os episódios, eu vou Hum. terminar eles com 5 curiosidades de cada entrevistado. Mas 5 curiosidades, aquelas que tu só contou pra gente. Não vale aquelas que todo mundo já viu ali no feed, que todo mundo já sabe. Não, entendeu? Tem que ser algo assim, boa, por exemplo. Vou contar uma só. Eu comia bolo de cenoura com cobertura de chocolate e passava maionese por cima. Era o meu vício. Não, não tem noção quanto é bom. Não, quem está escutando e vendo a gente agora, me conta depois. Eu parei porque depois isso vira gordurinha. Mas era o meu vício. Amava. Bolo de cenoura, cobertura de chocolate, ó, sabe assim, ó, de Não. maionese. Maravilhoso. Viu? Ó, contei uma que ninguém sabe. Duvido. Só quem é, ó, lá do tempo de criança. E Vamos lá, a minha mãe vai escutar e vai falar, essa é vou contar. Vou contar então algumas, então de vários setores. Vamos lá. vai, vai, vai. Primeira, sou muito supersticiosa, Não sabia disso. muito supersticiosa. Mas Ih, supersticiosa assim, de não dar o saleiro na tua mão, porque a amizade vai não acabar. acredito. Então, tu já fez Não dou, numerologia, essas coisas ou não? eu pego o sal, a amiga me dá o sal, eu boto na mesa e não te dou. Não dou na tua mão. Não sabia. Olha aí, já. Super Ó, pronto. supersticiosa. Número 2. Super supersticiosa. Número 2, eu tenho uma fé inabalável. Inabalável. Sou assim, devota de Santo Antônio, de ir em procissão. O ano passado eu estava no Brasil no dia de Santo Antônio, fui à Não sabia procissão, também. devotíssima, devotíssima. Tá aqui, ó, meu Santo Antônio, Uhum, 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 sempre uhum. comigo. Sou devotíssima, devotíssima, assim, ó, de dobrar o joelho. Muito. Sou super ciumenta dos meus afetos. Ah, isso eu também sou. Sou ciumenta, assim, com amigo, com Ai, amiga. Tenho uhum, ciúmes. uhum. Tenho ciúmes. Chega alguém novo, eu já Eu tenho- fico. Mas eu tenho ciúme até de filho. Não tem ciúme da tua filha, assim, dependendo, assim. Total, Ai, total, total, ai. total, total. Mas, Hum, assim, muito. Um outro. Amo, amo pipoca e vinho. Isso é bom. Eu posso não jantar, e às vezes eu É faço bom. isso direto. Eu não janto, meto um balde de pipoca e um vinho. E uma Acabou. garrafinha. Sou feliz, ligo a minha sériezinha. E pronto, precisa de mais nada nem de ninguém. Não de mais nada. Tem gente que precisa de helicóptero, jato. Eu com a minha pipoquinha, minha tacinha, E tá ó, mais do que bom. feliz. E uma outra curiosidade que ninguém sabe, que eu tenho necessidade de silêncio absoluto quando eu quero descansar. Silêncio absoluto sem ninguém. Sabe assim, aquele vazio que Aham. esvazia tua mente assim, sem nenhum ruído, sem Pode ter nenhuma luz? pessoa, nada. Eu quero estar quieta, Não só pode ter eu. luz. Luz não tem Eu, também. eu quero estar quieta, só eu, assim, quietinha, sozinha. A minha mente descansa Uhum. em muito menos tempo do que, por exemplo, em uma noite inteira. Uhum. Se eu consigo fazer isso em um momento que eu estou muito cansada, a minha recuperação é muito rápida. Então, por exemplo, ontem eu tive evento. Se hoje de manhã eu tivesse conseguido, na hora que eu acordei, ficar uma hora quieta, num quarto escuro, em silêncio, muda, deitadinha, eu teria acordado zerada. Zerada. Olha a dica, sabe que eu preciso, né? Mas eu Mas acho que assim, a dica lá é muito zerada. boa, porque nós duas somos pessoas aceleradas. Que, aliás, quem está nos escutando já percebeu Já isso, viu, né? já viu que nós duas somos aceleradas. Então, assim, a ansiedade é algo que nos acompanha, a gente quer, né? E esse processo de ficar quieta é um processo, sabia que eu tenho dificuldade? Não é um processo fácil para mim. Isso que tu faz para ti, para dar essa limpeza, é algo que para mim eu preciso testar para ver como é que vai ser. Porque ou eu tô com uma música, entende? Ou eu Uhum, tô, não sei te explicar, lendo um livro. O meu jeito uhum, de desacelerar é com algo. uhum.
acontecendo. Mas isso não descansa. Não Isso descansa. não descansa. Eu aprendi que é o vazio É o total. vazio, vou tentar. É o vazio, o silêncio. Ou às vezes eu faço outra coisa. Eu pego sozinha, desço e vou à praia. Me sento Sim. quieta na praia, bem quietinha, estendo uma toalha, fico ali bem quietinha. Às vezes eu deito e fico contemplando o céu, e às vezes eu fico sentada contemplando o mar. Sem fone e sem nada. Quieta, sem fone, sem música, sem nada, absolutamente nada. Vou tentar. Quando eu preciso descansar a cabeça, a música me irrita, inclusive. Me Uhum. irrita. Silêncio, Silêncio. silêncio, Vou silêncio. tentar. Oh, meu Deus do céu, não quero dar tchau, gente. Como é que a gente faz? Será que a gente fica mais uma hora? Será que eles... o pessoal que está nos escutando, nos vendo, aguenta? A gente falar agora de amenidades. Bom, Amenidades. Alice, amiga, como eu te chamei aqui várias vezes, até no Hum, podcast vai ser meio assim. É difícil a gente aqui, porque eu vou trazer convidados especiais na jornada que acrescentem muito na vida de quem está nos vendo e nos escutando, mas são pessoas que eu considero demais. Então, assim, é difícil eu não falar amiga no processo aqui da entrevista. é difícil. É difícil. Pior que eu pensei antes, falei, fala Analice, Chay. Analice, 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 Analice. Jura, né? Já são Saiu umas várias. 2 vezes. Seu Vários, obrigada de coração, tá? Por ter aceitado esse projeto, porque afinal ele é teu também, agora tu como madrinha dele, entendeu? Não, Vou te eu dando os vou ficar de updates. olho, hein? Vou te E eu dando vou os ficar updates. de olho. Vai ficar de Vou olho. ficar de olho. Porque vai ser toda sexta-feira no ar. Então, quando um novo episódio. Então, quando não tiver um novo episódio sexta-feira, tu me puxa a orelha. Amiga, o que tá Combinado. acontecendo? É, o que está acontecendo? Cadê o novo episódio? Cadê Vou o ficar novo ligada. episódio? Vou Para ficar quem está super nos ligada. escutando, né, amiga, muito obrigada por estar aqui com a gente. Quem está nos vendo, venham, estejam aqui, participem, mandem mensagens. É muito bom estar no Shy Talks Podcast com vocês nesse primeiro episódio. Beijo para ti, amiga, e para todo mundo. Até! Beijo. Tchau.